Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar você neste momento. O que vamos aprender hoje? Então, colocando o nosso objeto de conhecimento para você conhecer, estratégias de escrita, textualização, revisão e edição, especificamente estratégias de escrita em diferentes modos de divulgação de pesquisas realizadas, operações de planejamento, produção e revisão do texto no gênero escolhido para divulgar os resultados. Então, nesta aula nós vamos abordar um texto que é utilizado para divulgar resultado de pesquisas, de conhecimento, certo? Então, vamos trabalhar e vamos estudar o seminário, ok? Então, vamos à nossa aula. Muito bem. Começamos a nossa aula refletindo, questionando, certo? E eu pergunto a vocês, o que é um seminário? Você já participou de um seminário? Então, vamos conhecer que tipo de texto é esse, que gênero é este. Colocando aí para vocês. Olha só, o seminário é um gênero textual, oral, ou seja, ele se realiza, ele se concretiza na fala, certo? Em que se apresenta um tema a um público específico. Ele pode abordar diferentes assuntos e ter diversas funções, como expor um tema, apresentar relatórios, ensinar algum conteúdo, divulgar resultado de pesquisas e etc. Percebam que este texto ele é muito utilizado no nosso ambiente escolar. Quem aqui já não realizou a apresentação de um seminário? Teve que produzir um seminário em grupo ou de repente individual para abordar determinado tema. Percebam que o seminário, o texto, ao final, é exatamente o resultado de uma pesquisa. Então, quando temos um seminário, quando somos convidados a participar de um seminário, nós temos que, primeiro, pesquisar sobre o assunto que será abordado. Então, nós vamos a diversas fontes, sites confiáveis, livros também que são confiáveis, certo? Também em outros locais, como jornais, impressos, visitas a bibliotecas para consultar o material que está disponível lá. Percebam que nós fazemos exatamente todo um movimento de buscar conhecimento e após buscar esse conhecimento, adquirir, nós fazemos aí o processo de transmitir, expor aquilo que nós aprendemos por meio da pesquisa, certo? E o seminário se concretiza exatamente aí, no momento de expor, de transmitir o conhecimento, de transmitir o resultado da pesquisa. Percebam que é um gênero muito utilizado nas escolas, no ambiente escolar, e sobre esse texto nós vamos refletir um pouquinho mais a fundo durante a nossa aula. Mas, para que a gente possa realmente entender e compreender bem um seminário, é claro que nós vamos assistir à exposição de um seminário. Então, convido vocês a assistir um vídeo em que nós vamos ter a apresentação de um seminário, os nossos personagens irão expor o resultado de uma pesquisa. Prestem bastante atenção na forma como eles se comportam durante a apresentação, no modo como eles irão falar, nas suas ações também durante a apresentação, na linguagem, verifiquem se ela é formal ou informal, verifiquem também se eles apenas falam sem utilizar nenhum material de apoio ou se eles fazem uso de algo para apoiar a apresentação deles, ok? Então, vamos ao nosso vídeo e daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e junto com a minha amiga Vanessa, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Manaus, capital do nosso estado do Amazonas. Durante a nossa apresentação, nós vamos abordar aí quando a cidade foi fundada, qual a origem do seu nome, quantas pessoas moram em Manaus e sua principal atividade econômica. Para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra para minha colega.
Obrigada, Rodrigo. Como o Rodrigo disse, eu sou Vanessa e começo falando para vocês que a cidade de Manaus foi fundada no dia 24 de outubro de 1669, certo? E ela foi construída em torno do Forte São José do Rio Negro, uma fortaleza que foi construída pelos portugueses, bem ali no ponto onde liga Rio Solimões e o Rio Negro. Por que eles construíram? Para controlar o acesso à parte mais ocidental da Amazônia, certinho? O povoado que ali se encontrava foi chamado inicialmente de São José da Barra do Rio Negro e em 1832 passou à categoria de vila, onde foi chamada a nossa cidade de Nossa Senhora da Conceição da Vila da Barra ou simplesmente Vila da Barra. Ok? A elevação para a cidade ocorreu em 1848, quando a localidade passou a se chamar Cidade da Barra do Rio Negro. Agora, para dar continuidade à nossa apresentação, eu passo a palavra ao Rodrigo. Muito bem. Bom, gente, o nome atual surgiu em 1856, ano em que a cidade recebeu a denominação de Manaós, né? Uma homenagem aí ao grupo indígena da região conhecido pela coragem e valentia. Hoje, Manaus tem cerca de 2.063.689 habitantes. Ocupa a 7ª posição entre as cidades mais populosas do país. O desenvolvimento aí da nossa cidade, né, tem grande ligação com a Zona Franca, uma área de livre comércio ali que foi implantada a partir dos anos 60, né, para atrair a indústria para a região, a nossa região amazônica, né? Para finalizar nossa apresentação, eu passo a palavra a Vanessa. Obrigada, Rodrigo. A gente finaliza a nossa apresentação aqui. Agradecemos a presença de todos, a atenção, né? E ficamos felizes em compartilhar a nossa pesquisa com a turma. Muito bem, então acabamos de assistir um seminário sobre a cidade de Manaus. E observem que nós temos aí dois personagens, duas pessoas apresentando o seminário, o Rodrigo e a Vanessa. Observem que eles estão aí em um ambiente escolar. Como a gente consegue perceber esse ambiente? Devido ao quadro branco atrás dos personagens, as mesas e cadeiras, certo? Também. Então, observem que é um ambiente escolar exatamente onde se desenvolve esse tipo de gênero, que é o seminário escolar. Então, quando nós temos este tipo de texto, o seminário escolar, que se realiza exatamente na oralidade, ou seja, os nossos personagens falaram, apresentaram de forma oral a pesquisa que eles realizaram, certo? Todo o estudo que eles fizeram sobre a cidade de Manaus. Observem que o objetivo desse seminário é exatamente divulgar, transmitir conhecimento sobre a cidade de Manaus. E aí tivemos diversos pontos que foram abordados, desde a origem até a principal atividade econômica que é presente ali na cidade. Ok? E percebam também que os nossos personagens estão ali com um uniforme, né? Então, blusa branca, calça jeans. Percebam que a forma como eles se comportam também é importante. Percebam que eles têm ali um comportamento formal. E observem que devido a esse comportamento formal, a linguagem também é formal e essa linguagem é condicionada também pelo ambiente. A escola, o momento de apresentar o seminário, é um momento formal. Por quê? Você está transmitindo conhecimento, muitas vezes o seminário também tem uma função avaliativa, você acaba sendo avaliado pelo seu professor, então existe uma atribuição de nota. Então perceba que é um momento formal, então a linguagem também é formal, ok? Agora, para se produzir um seminário, nós já vimos que tem que existir pesquisa, mas também existem passos importantes que passam por um planejamento para que você possa se preparar, possa produzir um seminário e estar bem preparado para apresentar esse seminário, certo? Então vamos ver como planejar um seminário, então vamos estudar exatamente esse passo de planejamento. Para isso, uma das formas é você seguir um roteiro, ok? Lembrando que você pode ter diversos passos em roteiros, formas diferentes, mas que em essência
ou os passos da organização de um roteiro de planejamento de seminário possuem esses aqui que eu vou apresentar para vocês, colocando aí o nosso roteiro. Então, temos aí a organização do seminário, um roteiro de planejamento. Primeiro, definir o tema. O tema, como sabemos, ele pode ser dado pelo professor, certo? Durante as aulas da disciplina, certo? Que do componente curricular. Então, o professor costuma entregar a vocês, aos alunos, exatamente o tema sobre o seminário, que será abordado no seminário, ok? Então, percebam que o tema que nós podemos perceber na apresentação do texto, do vídeo, que foi estudado é exatamente sobre as cidades brasileiras, certo? Então, esse é o tema geral, cidades brasileiras, a que nós acabamos de assistir, o seminário que nós acabamos de assistir. Quando temos um tema, há também aí a ideia de delimitação do tema. Você vai conseguir abordar, ou seja, falar sobre todas as cidades brasileiras? Não, são muitas. Então, o que acontece aí na delimitação? Nós vamos ter uma redução para uma parte, para uma cidade ou duas, e claro, isso favorece também aí a questão da formação de equipes. Então, percebam que se temos a formação de equipes para a apresentação de um seminário, então cada equipe pode ficar com uma cidade diferente. Então percebam que no nosso roteiro de planejamento temos o tema cidades brasileiras. Delimitação do tema para a equipe ou para a dupla, olha aí, a cidade de Manaus. Percebo que Manaus é uma cidade brasileira, certo? Então percebo que a equipe ali, da Vanessa e do Rodrigo, ficou responsável por apresentar um seminário sobre a cidade de Manaus. De repente, outra equipe pode ter ficado responsável por apresentar um seminário sobre a cidade de Manacapuru, de Careiro da Várzea, Japurá, certo? Então, percebo que a delimitação aí, ela é uma segmentação. Você vai abordar uma parte, certo, do tema. E até mesmo na hora da exposição do conteúdo, pode haver delimitação também. Você pode escolher o que falar sobre a cidade. Claro, sempre ali seguindo as orientações do professor, da pessoa que, claro, propôs o seminário para você, a produção desse seminário. Ok? Outro ponto do roteiro de planejamento, expositores, ou seja, aquelas pessoas que irão apresentar o seminário, que irão transmitir o conhecimento, o resultado da pesquisa. Então, observe que os nossos expositores, lá do seminário que nós assistimos, sobre a cidade de Manaus, são esses dois aí, a Vanessa e o Rodrigo, certo? E público-alvo, ou seja, para quem o seminário é feito. Sabendo que o seminário ocorre em um ambiente escolar, é um seminário escolar, percebo que o público-alvo, a gente está produzindo seminário para o professor, a professora e colegas de sala. Geralmente, este é o público-alvo imediato, até mesmo quando o seminário ocorre dentro de um componente curricular, como português, língua portuguesa, ou matemática, história e tantos outros, ok? Então, público-alvo, sempre aí nós vamos ter direção. Professor e os colegas da turma também que irão aprender junto com você durante a exposição. Ok? Então, você primeiro aprende, você pesquisa, conhece o assunto, para depois expor e fazer com que os seus colegas também aprendam com você aquilo que você descobriu, aquele conhecimento que você adquiriu. Ok? E um ponto importante também, quando a gente tem aí o público-alvo, voltando aqui comigo, nós sabemos que o público-alvo condiciona também a linguagem. Então, se temos um público aí voltado para o professor, para o aluno, ou seja, para colegas de turma também, percebam que a linguagem formal estará presente também. Você tem que fazer uso dessa linguagem formal, porque ela é a linguagem que é preferida, ou seja, que a ciência tem certa preferência. A linguagem formal, exatamente aquela de acordo com as normas gramaticais, com as regras de concordância, então existe essa preferência. A linguagem informal pode estar presente? Pode, mas ela não é adequada ao contexto. Lembrando, o contexto é formal, linguagem formal, certo? Vamos adiante agora para a sequência do seminário, para a apresentação. Primeiro, a introdução, que é o primeiro momento. Nesse momento aí você pode fazer a apresentação dos expositores, das pessoas que irão apresentar o seminário, da composição do grupo. A introdução do assunto, falando ali de forma breve
os conteúdos sobre o que será abordado durante o seminário, isso é uma opção também, certo? Essa introdução do assunto. E na sequência, a parte mais densa, ou seja, o desenvolvimento. E aí, claro, percebam que na introdução lá do seminário sobre a cidade de Manaus, o nosso personagem Rodrigo fez exatamente esta apresentação. Ele se apresentou a colega também, a Vanessa, percebo que foi uma escolha. O próprio personagem, ou seja, o próprio Rodrigo fez a apresentação da equipe. Mas, de repente, também existe aquela possibilidade de cada aluno se apresentar. É uma possibilidade. Qual a melhor? A critério da turma. Aquela apresentação será sempre condicionada àquilo que você julgar melhor e que também vai colaborar para o sucesso do seminário, ok? Na sequência, você percebe que os dois personagens desenvolveram um assunto sobre a cidade de Manaus. E observe que eles falaram sobre a fundação, a localização, onde a cidade estava localizada, se falou o ano, a localização geográfica, ali perto do encontro das águas, certo? A origem do nome, homenagem à tribo dos Manaós, ou seja, ao grupo indígena Manaó, certo? A população também, quantos habitantes vivem na cidade, a principal atividade econômica. Então, esses foram os pontos abordados pelos nossos personagens. Os dois dividiram esse assunto, ok? E eles abordaram exatamente. Agora, uma curiosidade, será que cada um estudou apenas a sua parte? Isso eu questiono. Será que cada um estudou só a parte que lhe cabia? Percebam que fazer este tipo de estratégia na hora de produzir um seminário é uma estratégia muito arriscada. Imagina que de repente seu colega fica doente e não pode apresentar o seminário junto com você. O que vai acontecer? O grupo, certo, a equipe pode ficar prejudicada. Então, o que é importante aqui durante o seminário? Todos conhecerem o assunto. De repente, um não pôde comparecer ou então não pôde apresentar, tem outro colega que conhece o assunto de forma plena e também pode expor, certo? Então percebam que a estratégia de dividir pode ocorrer, mas o que é importante, todos conhecerem tudo, saber o tema de uma forma geral, ok? Percebo que os nossos personagens ali, provavelmente, certo, pela forma como eles se posicionaram, pela apresentação, pela seriedade, os dois ali podem ter estudado, ou seja, os dois aprenderam tudo sobre a cidade de Manaus, tudo aquilo que eles se proporam a pesquisar e estavam preparados para a apresentação. E lembrando que eles apresentaram de forma segura, certo? Na sequência, olha só, a conclusão, claro, os agradecimentos, dizendo aí, agradecendo, exatamente foi a forma do encerramento, foi agradecer a participação da turma, a atenção, certo? Então, percebo que o encerramento foi exatamente este. Pode ter outro tipo de encerramento? Pode, aí fica a critério da equipe que organiza o seminário. Outro ponto importante, olha só, recursos de apoio. Então, observe que no seminário que nós assistimos, o do Rodrigo e da Vanessa, sobre a cidade de Manaus, eles utilizaram um recurso de apoio, exatamente o cartaz, certo? O cartaz com algumas informações sobre a cidade de Manaus. E, claro, todo seminário é resultado de uma pesquisa. Então, quando você realiza um seminário, é importante também que você apresente aí as suas fontes de pesquisa. Quando a gente observou lá no cartaz, daqui a pouco a gente vai observar o nosso cartaz separado, você percebeu a indicação das fontes. E aí, neste roteiro de planejamento, nós temos a indicação oficial dessa fonte, né? Então, os sites que foram acessados, os locais de onde foram retirados. A Prefeitura de Manaus, o site do IBGE, o site do Senado Brasileiro. Então, percebe que esses são os locais. E observem que essas fontes são fontes confiáveis. Voltando aqui comigo, percebe que eles não pesquisaram em qualquer lugar, mas eles foram em locais que nós julgamos como confiáveis, como o site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Que faz exatamente o censo, que tem informações ali sobre cada cidade brasileira, certo? E também sobre a cidade de Manaus. O site da Prefeitura, que possui informações da história da cidade, o site do Senado Federal também, certo? Lá no Congresso, que também possui informações relevantes, certo? E seguras sobre a cidade de Manaus. Então, percebo que eles buscaram nessas fontes as informações, o conhecimento que eles transmitiram depois durante o seminário. Ok? Agora, para que fique bem claro, vamos refletir um pouquinho mais sobre a linguagem, colocando aí para vocês. Olha só, linguagem. Embora a modalidade usada nos seminários seja
Obviamente, a falada, a oral, recomenda-se que o apresentador, a pessoa que estiver expondo o conteúdo, evite certos usos da linguagem oral, tais como as marcas convencionais, como né, tá, percebo que essas marcas, elas são comuns na língua oral, certo? De repente, o uso delas, muitas vezes pode revelar até uma certa insegurança na hora da apresentação. Por exemplo, você está falando ali, você fica... e aí, de repente, você transmite essa ideia, essa insegurança, certo? Percebo que não é bom, não é adequado, então se recomenda evitar ao máximo essas expressões, certo? Se evitar ao máximo. Pois, devido ao fato de o seminário ser uma atividade mais formal, tem-se a predominância da variedade padrão da língua, ou seja, da formal, de acordo com a gramática, havendo assim certa proximidade com a escrita, ok? Então, observem que a linguagem, evitar esses termos que são comuns da fala, certo? Esses termos que não fazem parte ali da língua padrão e utilizar ao máximo, ou seja, melhor, a linguagem formal, porque um seminário é um momento formal, ele se desenvolve em ambientes formais, então a linguagem será formal também, a mais adequada ao momento, ok? Agora, tem alguns pontos que é interessante a gente também observar, que são exatamente as marcas da oralidade, que também podemos considerar aqui como marcas linguísticas que nos ajudam a desenvolver a exposição, o assunto e o texto do seminário, ok? Percebam que nós vamos ter expressões próprias da oralidade que nos indicam ali a transição de turno de fala, que nós podemos utilizar na organização para determinados momentos ali exatamente do seminário. E quando a gente fala de turno de fala, é o momento de cada pessoa falar. Então, no momento que o Rodrigo está falando, ocorre o turno de fala dele. No momento que a colega dele, a Vanessa, começa a falar, ocorre o turno de fala dela. Para ver essa troca de momentos de turno de fala, os nossos personagens utilizaram algumas expressões, alguns enunciados, para fazer essa transição. Exemplo, olha só. Para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra para, e aí percebo que ele menciona o nome da pessoa, para a minha colega, Vanessa. Então, percebo que expressões como essas, passo a palavra, para dar início, marcando ali o momento, né, o start, o início de algo, eu passo a palavra para transmitir a vez de fala para outra pessoa, então são expressões próprias ali que podem estar presentes em um seminário. Agora, outro exemplo, agora, para dar continuidade, eu passo a palavra ao fulano, ao Rodrigo. Então, percebo que essas expressões, eu passo a palavra, são expressões que nós utilizamos exatamente aí para marcar a transição de turno de fala, para passar a vez de fala para outra pessoa. Saudações também, certo? Então, percebe que o seminário você lida diretamente com o público, ok? Então, observe que ao lidar com o público, você também precisa ter ali o conhecimento de algumas expressões para se referir a outra pessoa. E sempre, claro, expressões ali que trazem uma certa formalidade, expressões cordiais, certo? Você não vai utilizar nenhum termo ou expressão que vá xingar o outro. Então, observem aqui este exemplo. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o fulano e junto com, certo, com o meu amigo, nós vamos falar sobre a cidade de Manaus, como os nossos personagens fizeram. Então, percebam que o olá, seja bem-vindo, são saudações, cumprimentos dali, dando exatamente, acolhendo quem está assistindo o seminário. Outro ponto, outras marcas e enunciados também que fazem parte da oralidade, que funcionam como marcas linguísticas do seminário, nós vamos colocar aqui outro exemplo. Olha só, de conclusão, fechamento, para finalizar, nós finalizamos aqui a nossa fala. Então, perceba que esse enunciado marca exatamente o fim. Existem outros que você pode utilizar. Para concluir, para encerrar o nosso momento, são expressões que você pode fazer uso, são marcas de oralidade, e você pode fazer uso aí para fazer a conclusão do seu seminário. E, claro, agradecimentos, colocando aqui, olha só, ficamos felizes em compartilhar a nossa pesquisa sobre e agradecemos a atenção de todos. Então,
Percebo que aqui nós temos uma ideia de agradecimento, exatamente agradecendo a quem participou, a quem esteve com você ali durante o seminário. Ok? Recursos também são importantes. A linguagem predominante em um seminário é a verbal, certo? Exatamente a que possui o uso da palavra, a palavra falada. Isso não significa, certo, que não se possa fazer uso de outros recursos, como os audiovisuais, por exemplo, retroprojetor, filmes, slides, CDs e datashows. Podem e devem ser usados numa apresentação, desde que não substituam a exposição oral. Lembre-se que tais recursos são apenas apoio. Então, quando a gente observou o nosso vídeo, lá, a apresentação do seminário do Rodrigo e da Vanessa, observem que eles apresentaram utilizando um recurso de apoio que foi exatamente o cartaz. Eles utilizaram esse cartaz. Observe que o nosso cartaz não tem imagem, não possui linguagem não verbal, apenas verbal, com palavras e algumas informações relacionadas à cidade de Manaus. Nós temos o texto, aquilo que eles falaram, escrito aqui? Não. Percebe que nós temos apenas pontuações de elementos que estavam presentes no texto deles, na fala deles. E quais são esses elementos? Percebam que eles colocam para a gente a fundação, certo? Quando a cidade surgiu, a data de aniversário, o ano da sua fundação, 24 de outubro de 1969, a origem do nome como homenagem aos manaós, o quantitativo de pessoas, a população, a principal atividade econômica, que é a Zona Franca de Manaus, e as fontes de onde eles retiraram as informações. Observe que são pontos, ou seja, são exatamente elementos pontuais que ajudam, que auxiliam os nossos expositores, os seminaristas, a se organizar, a se orientar na fala. Então, perceba que aqui eles podem, de repente, olhar e lembrar que agora eu vou falar sobre isso. Perceba que está em uma sequência exatamente da fala deles. A fundação, a origem, a população, a principal atividade econômica. Então, observem que isso aqui é uma estratégia de organização, colocar cada elemento, certo, de acordo com a ordem da fala. Apenas palavras-chave que vão fazer você lembrar, não o texto todo. Perceba que o texto todo acabaria deixando o cartaz com muita informação. Então, temos informações pontuais que auxiliam quem está apresentando o seminário e também servem para o público, certo? Para quem está assistindo, conseguir acompanhar a ordem da apresentação. Ok? Perceba que um cartaz, de repente, você tem um cartaz como esse, pregado na sua parede, ou um slide, ou então outro recurso, e você se colocar de costa para quem está assistindo o seminário e só ler, olha só como fica estranho. De repente, começar a só ler isso daqui. Não dá, né, gente? Então, perceba que você não pode fazer isso no seminário. E por falar o que não podemos fazer no seminário, eu convido vocês a assistir exatamente um vídeo sobre isso. Então, observem bem o comportamento dos nossos personagens e, claro, percebam aquilo que não pode ser feito durante o seminário. Vamos ao nosso vídeo. Já vai? Não sou eu, não. É tu? Não é tu, garoto. A primeira parte ficou contigo. Então, gente, bom dia. Eu sou o Rodrigo, né, como vocês já me conhecem. E a gente vai apresentar um trabalho sobre a cidade de Manaus, que a gente vai falar sobre a cidade de Manaus. E a minha amiga Vanessa vai começar. Não, tinha mais um pedaço aí pra te falar. Não sou eu, não. É tu. Não sou eu. É tu. Tu tá pulando um monte de coisa tua aí. Não é tu. A gente É combinou sim. que podia começar com essa logo. A cidade de Manaus, ela foi fundada dia 24 de outubro de 1669, né? E aí, a origem do nome é homenagem aos manaós. Fala mais alto. E ela é a capital do estado do Amazonas. Fala mais alto. Pega o teu celular pra ler. E, professor, eu vou... Porque ele tá me falando aqui, aí eu me desconcentrei. Mas ela é a cidade capital do Amazonas, foi construída perto do forte chamada Tá falando da minha parte. São José. Essa parte é minha. Não, essa é parte minha, é minha. São José da Vila da Barra, lá perto do Rio Negro. Tu tá falando baixo. Rio Negro, Solimões,
E lá perto do Rio Negro de Não Solimões. precisa gritar. Tá toda hora falando. Olha, o professor assim, tá? Não Além dá. de não falar a parte dele, ele deixa eu ler. Professora, não dá pra apresentar desse jeito. Então, pra mim, a gente para aqui e dá zero logo pra todo mundo logo. Muito bem, eu creio que ninguém aqui apresenta um seminário desta forma, não é certo, turma? Creio que não. Então, observe que o nosso vídeo é um exemplo daquilo que não deve ser realizado durante o seminário. E exatamente pontuamos alguns aqui. Olha só, o que não fazer em um seminário? Primeiro, utilizar linguagem formal. O ambiente é formal, então a linguagem será formal. Discutir durante a apresentação. Ah, essa parte é minha. Não, essa parte é tua. Percebo que isso não é adequado na hora de apresentar um seminário, certo? Não se preparar para a apresentação. Percebo que não se preparar já é ali o fim. É melhor nem apresentar, porque você vai fazer o quê? Você vai apenas ler? Então, percebo que isso daí é algo inapropriado. Se você vai apresentar um seminário, você tem que se preparar, tem que fazer um roteiro de planejamento para apresentar um bom seminário. Outro ponto, estudar apenas uma parte da pesquisa. Você viu o que acontece. Se de repente seu colega faltar, olha o problema para a equipe, olha o problema para o grupo, certo? Apenas ler o texto da pesquisa. Então percebam que você não tem que ler o texto, a sua fonte de pesquisa. Você tem que explicar, apresentar aquilo que você compreendeu. Você é avaliado exatamente pelo que você compreendeu, pela sua explicação. Então, na hora de apresentar um seminário, não leia o texto da pesquisa, leia se for apenas como forma de citação. Citar a palavra de um especialista, ou então para evidenciar algo ali muito específico, certo? Mas sempre explicando, sempre apresentando o que você compreendeu. Então, na hora de apresentar o seminário, não leia o texto da pesquisa, explique o que você compreendeu, é muito mais válido. Certo, gente? Dito isto, vamos encerrar a nossa aula aqui, que foi sobre o seminário escolar.